Na delegacia, onde um policial chamou Seo Ryong, lembrando-a de que ela mencionou que seu marido tinha começado a agir de forma estranha na noite anterior. Ele perguntou se ela poderia explicar o que exatamente parecia estranho sobre ele e se ela poderia dar mais detalhes. Fazendo uma breve pausa, Seo Ryong gaguejou ao dizer, na cama. Enquanto ela franzia a testa com sangue espalhado por suas roupas. Ela se lembrou que em seus 2 anos de casamento, ela nunca tinha ficado tão encharcada de suor enquanto faziam aquilo juntos. Convencida de que ele havia enlouquecido, ela se lembrou de como seu marido se aproximou. Enquanto ela tentava chamar seu nome, ele pensou em como sempre fora atencioso e gentil com ela, especialmente porque ela não podia ver. Ela pediu para ele esperar, mas Kim Yoon se recusou, dizendo que não havia tempo. Seo Ryong implorou por pelo menos um momento para respirar. Ela se perguntava como um homem que antes era tão calmo e controlado, mesmo na intimidade, podia mudar assim de repente. Ela se lembrou dele sussurrando que, para a marca durar, tinha que doer. Seo Ryong questionou o que ele queria dizer, mas antes que ela pudesse falar mais, ele a beijou bruscamente, sua língua explorando profundamente sua boca. Ela o ouviu dizer que ela nunca deveria fazer coisas assim com mais ninguém. Ela ficou confusa, perguntando o que ele queria dizer com aquilo. Kim Yoon praguejou em voz baixa, implorando suavemente para que Seo Ryong cuidasse dele apenas por aquela noite. Apenas por aquele momento. No dia seguinte, enquanto Kim Yoon se preparava para ir para o escritório, Seo Ryong mencionou que alguém parecia estar se mudando. Kim Yoon respondeu que as coisas andavam caóticas ultimamente. E perguntou se o barulho a estava incomodando. Ela negou, dizendo que estava apenas curiosa e que era próxima de seus vizinhos. E queria saber quem estava de partida. Kim Yoon disse a ela que logo ficaria tudo quieto, para chamar sua atenção. Ele perguntou gentilmente se ela estava bem, admitindo que talvez tivesse sido muito bruto na noite anterior. Seo Ryong disse que ele a havia surpreendido, lembrando que ele tinha xingado, algo que ele nunca fazia. Ela confessou que foi a primeira vez que percebeu o quão exaustivo e doloroso algo assim poderia ser. Fazendo uma pausa, ela o empurrou levemente, sugerindo que conversassem sobre isso mais tarde, depois do trabalho. Kim Yoon assentiu, mas de repente hesitou, como se sentisse algo. Ele chamou o nome dela suavemente. Naquele silêncio estranho e pesado, Seo Ryong sentiu algo indescritível. Como se tivesse feito contato visual com seu marido, apesar de sua cegueira. Ela podia sentir que ele não estava sorrindo. Ele disse que já ia e saiu em silêncio. Seo Ryong queria impedi-lo e perguntar o que havia de errado, mas as palavras não saíram. Ela se lembrou do conselho do médico de que pensar demais. Em cada pequena coisa poderia ser um mau sinal, mas ela não conseguia se livrar de seu desconforto enquanto as horas passavam. A meia-noite chegou, mas Kim Yoon ainda não tinha voltado para casa. Seo Ryong ficou ansiosa. Lembrando como ele sempre saía do trabalho exatamente às 7, nunca um minuto atrasado, nunca quebrando a rotina. Ele era o tipo de homem que nunca a deixaria sozinha por muito tempo, sabendo que ela não podia ver, mas naquela noite ele não respondia. Cada vez que ela ligava, a mensagem da operadora repetia que o número estava indisponível ou restrito. Sua mente entrou em parafuso enquanto ela tentava se tranquilizar de que devia haver uma razão. No entanto, esses pensamentos se transformaram em medo, e quanto mais ela esperava, mais perigoso o silêncio parecia. Ela ligou várias vezes, mas não obteve resposta. Frustrada, praguejou baixinho, questionando o que diabos estava acontecendo. Em seu pânico, ela acidentalmente cortou o dedo, deixando sangue espirrado ao seu redor. O medo a consumiu enquanto 2 palavras terríveis ecoavam em sua cabeça: marido desaparecido. Agora, de pé dentro da delegacia, ela se sentiu fraca enquanto o policial pigarreava. Explicava que um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida não poderia ser registrado até que pelo menos 24 horas tivessem passado desde o último contato. Ele acrescentou que não poderiam tomar uma atitude imediata a menos que houvesse prova de um crime. Gaguejando, Seo Ryong perguntou o que ele queria dizer com isso. O policial respondeu calmamente que um crime. Por exemplo, poderia ser quando alguém tenta disfarçar uma agressão como um desaparecimento e que ela deveria ser honesta com eles. Ele a examinou cuidadosamente ao notar a faca em sua mão e o sangue espalhado por suas roupas. Seu tom ficou firme enquanto ele perguntava de quem era aquele sangue. Após um longo silêncio, ela disse baixinho que se lhe dissesse que o sangue pertencia ao seu marido, nós o encontraríamos primeiro. A primeira vez que Seo Ryong conheceu seu marido, Kim Yoon, ela tinha acabado de completar 24 anos. Ele se apresentou educadamente, explicando que não era o chefe, mas apenas um funcionário da empresa.
Como o chefe tinha saído por um tempo, foi na época em que ela descobriu pela primeira vez que havia um problema com sua retina, que antes era saudável. Sua visão tinha começado a desaparecer gradualmente, deixando-a assustada e incerta sobre seu futuro. Durante o encontro, Kim Yoon a ajudou entregando uma bengala que ela havia derrubado. Seu tom era calmo, seus movimentos cuidadosos. Como se ele já entendesse o quão frágil era a confiança dela. Ele perguntou se poderia ficar um pouco até a chuva lá fora parar. Seo Ryong pensou que tinha sido apenas um primeiro encontro comum, algo que passaria sem deixar marcas. No entanto, sentada ali, ela não parava de se perguntar por que tinha que viver dependendo de uma bengala. Porque seu destino tinha se voltado tão cruelmente contra ela. Sempre lhe disseram para ser gentil, e assim ela foi. Ela havia trabalhado duro, até mesmo aceitado um emprego como cuidadora, algo muito distante do que um dia imaginou para si mesma. Mesmo assim, ela se perguntava por que tinha que suportar tanto infortúnio, porque sua vida tinha tomado aquele rumo. Naquele momento de frustração silenciosa, Kim Yoon pediu licença por um instante e depois voltou segurando uma xícara de café. Ele disse suavemente que ela parecia estar com frio e lhe ofereceu a xícara com um sorriso gentil. Seo Ryong ficou em silêncio, sem saber como reagir por um instante. Em um mundo que havia perdido toda a sua luz, pareceu que um leve calor retornava. O som da sua voz, a gentileza no seu tom, e a forma como ele estendeu a mão para ela, tudo a fez sentir como se a luz a tivesse tocado novamente. Quando ele segurou sua mão, ela não a afastou. No presente, Seo Ryong estava paralisada na frente do policial, incapaz de processar o que tinha acabado de ouvir. O policial disse a ela que naquela vila, a única casa ocupada era a dela. E que todas as outras casas estavam vazias. Ninguém mais morava lá. Ele perguntou se ela realmente não sabia disso. Seo Ryong praguejou em descrença, dizendo que ela com certeza tinha cumprimentado seus vizinhos toda vez que passava por eles, e insistiu que devia haver algum engano. O policial balançou a cabeça, explicando que não havia outros moradores. E perguntou de que tipo de cumprimento ela estava falando. Antes que ela pudesse responder, outro policial interrompeu, chamando pelo detetive. Ele disse que tinha acabado de receber uma ligação da delegacia, não havia registro de ninguém chamado Kim Yoon no cadastro de residentes. Seo Ryong sentiu como se seu corpo inteiro tivesse virado pedra enquanto sua mente ficava em branco. Alguns dias depois, ela se encontrava na igreja. Fazia um mês que seu marido tinha desaparecido, e o vazio em seu coração só ficava mais pesado. Ela havia implorado repetidamente aos detetives para continuarem a busca, mas eles se recusaram. Um deles a encurralou gentilmente, dizendo para ela se recompor, explicando que a compaixão por ela tinha um limite. Ele disse que se ela continuasse aparecendo assim, eles talvez tivessem que detê-la por obstrução de deveres oficiais. Seo Ryong implorou por uma última investigação, insistindo que devia haver algum erro. Mas o detetive negou novamente. Ele afirmou com firmeza que não havia nenhum vestígio deixado no sistema e perguntou o que eles deveriam investigar quando nada existia. Seo Ryong levantou a voz, insistindo que talvez seu marido tivesse sido alvo de uma organização criminosa, e que por isso ele desapareceu sem deixar rastros. Mas o detetive descartou a alegação, lembrando-a de que em seu relatório inicial, ela disse que estava coberta com o sangue de seu marido. Ele a avisou que se ela quisesse que eles reabrissem o caso, ela mesma poderia acabar em apuros, já que mentir no registro não era um assunto trivial. Seo Ryong gritou em meio às lágrimas, dizendo que não tinha sofrido nenhuma perda financeira. Então o que ele poderia ter ganhado ao enganá-la? O detetive respondeu calmamente que apenas o homem que fugiu saberia a verdade, e perguntou se ela não concordava. No presente, Seo Ryong estava no canto da igreja, perdida em pensamentos, o silêncio ao seu redor parecia sufocante, até que o padre entrou e a chamou, mencionando que seu rosto parecia pálido. Ele a incentivou a sentar e descansar um pouco. Seo Ryong agradeceu-lhe educadamente e disse que estava bem, preparando-se para sair, mas então parou. Ela se virou e perguntou se ele realmente acreditava em coisas que não podia ver. Ela se desculpou por dizer algo tão direto, mas acrescentou que talvez ele não percebesse que estava sendo enganado. Ela lhe disse para abrir os olhos e não acabar como uma tola como ela. O padre olhou para ela com calma olhos e disse que nem sempre era preciso ver algo para saber que existia. Ele perguntou se ela realmente precisava de um motivo para acreditar em algo além da visão. Seo Ryong hesitou, sussurrando que não sabia mais. Sua voz falhou enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. Ela disse que nem sequer sabia como ele era, mas que o amou primeiro. Ela admitiu que acreditava.
Que as mãos dele eram as mais quentes e maiores que ela já havia segurado, e pensou que ele seria sua salvação. Para ela, ele era diferente de qualquer pessoa em seu mundo, um milagre que ela nunca pensou que vivenciaria. Mas então ele desapareceu, sumindo completamente como se tivesse evaporado no ar. Ela murmurou que talvez não fosse de se espantar que algo tão perfeito tivesse chegado a ela com tanta facilidade. O padre a chamou pelo nome gentilmente, dizendo que talvez o encontro de hoje não fosse mera coincidência, mas parte da vontade de Deus. Ele citou um versículo, dizendo que se deve continuar pedindo e será dado. Continuar procurando e será encontrado, continuar batendo e a porta se abrirá. Seo Ryong ficou em silêncio, ouvindo suas palavras. Quando ela se virou para sair, um panfleto em sua mão chamou sua atenção. Anunciava um serviço de ponta nacional para preservar a honra e as memórias das pessoas. Ela franziu a testa, seus dedos tremendo levemente, sua mente cheia de confusão enquanto sussurrava uma pergunta para si mesma. Como ela conseguia ver este panfleto? Após seu check-up médico, a médica parecia profundamente preocupada. Ela disse que não fazia sentido lógico a visão de Seo Ryong ter voltado tão de repente. Tal caso, ela mencionou, poderia até precisar ser relatada à comunidade acadêmica antes de qualquer outra coisa. Seo Ryong sentou-se em silêncio, seus pensamentos voltando ao momento em que seu marido desapareceu. Ela sentiu que a névoa em sua visão havia desaparecido junto com ele. Ela se perguntou se isso era mera coincidência ou algo muito mais estranho. A médica admitiu, quase atrapalhada, que em todos os seus anos como oftalmologista, nunca tinha visto um caso como este. Seo Ryong havia sido claramente diagnosticada com disfunção da retina 2 anos e meio atrás, mas de alguma forma. Sua cegueira parecia ter sido apenas temporária. A médica repetiu que isso era algo que valia a pena estudar. Ela especulou que se alguém estivesse estimulando periodicamente o nervo óptico de Seo Ryong, isso poderia ter causado uma paralisia temporária. Uma condição incomum, mas não impossível. Seo Ryong se lembrou de um momento em que seu marido a chamou, lembrando-a que era hora de aplicar o colírio. Ela lhe disse que poderia fazer isso sozinha, mas ele insistiu, dizendo que simplesmente queria cuidar dela. Ele disse que queria fazer tudo por ela. E ela se lembrou de sua voz soando quase afetuosa, quase desesperada. Aquela memória agora parecia manchada, como se escondesse algo que ela nunca havia notado. Ela perguntou à médica se seu oftalmologista havia mudado recentemente. A médica fez uma pausa, desculpando-se pela explicação tardia. Ela disse que assumiu os pacientes do Dr. Park, pois o Dr. Park aceitou uma oportunidade no exterior e começou a trabalhar fora neste semestre. Seo Ryong assentiu em silêncio, mas sentiu uma percepção fria se formando em seu peito. Parecia que o seu marido não tinha desaparecido sozinho. Algo estava errado, terrivelmente errado. A sua mente voltou a uma lembrança de quando o seu marido lhe disse que eles precisavam de pendurar o porta-retrato do casamento na sala de estar. Ele tinha dito que isso faria a casa parecer mais um lar. Então, Seo Ryong sorriu na altura, perguntando em tom de brincadeira que tipo de expressão ele estava a fazer na foto. Ele tinha dito que seria maravilhoso se ela pudesse ver claramente com os seus próprios olhos. Ele tinha rido baixinho, tocando no canto dos lábios dela, e dizendo que ambos estavam a sorrir felizes, exatamente assim. O calor daquele momento parecera tão genuíno, mas agora, em retrospectiva, parecia distante e artificial. Mais tarde, Seo Ryong ligou a alguém que a estava a ajudar com a investigação. A pessoa tinha verificado todos os registros possíveis e disse que o nome, a empresa e até a matrícula do carro associada ao seu marido eram todos falsos. Seo Ryong confirmou que não havia câmaras de vigilância na vivenda ou mesmo no beco próximo. Com os vizinhos ausentes, não havia testemunhas nenhumas. Ainda assim, ela perguntou se ele conseguiria encontrar o seu marido. A pessoa respondeu que quem quer que tenha orquestrado isto agiu sob ordens claras, trabalhando sistematicamente, e pediu a Seo Ryong que começasse do início, tudo o que se lembrava sobre os seus vizinhos. Ela passou a descrever todos os detalhes de que se conseguia lembrar. Ela confessou que queria saber a verdade. Não suposições ou fragmentos de teorias, apenas a verdade. Ela queria descobrir a razão exata por trás de tudo. Assim que soubesse, ela prometeu a si mesma que recuperaria a única coisa que realmente lhe pertencia. Ela não podia e não iria desistir assim. Alguns dias depois, Seo Ryong foi à agência de detetives Anjo. Lá, ela encontrou um homem e uma jovem. Ela perguntou-lhes se tinham encontrado alguma coisa sobre o seu marido. A mulher olhou para ela por um momento, depois gritou de repente, perguntando como é que Seo Ryong tinha vivido assim todo este tempo. As suas palavras surpreenderam Seo Ryong.
A mulher praguejou em voz baixa, chamando ao seu marido um canalha vil, tão miserável que nem mesmo usar a língua dele como mata-moscas seria castigo suficiente. O detetive ao lado dela chamou o seu nome e disse-lhe para se acalmar e ter cuidado com a sua linguagem, apresentando-se como Yang Pil-gu, dando um passo em frente. Ele disse que era o líder da equipa da unidade de análise de informação na empresa Blast. Ele explicou que a empresa deles, a Corporação Blast, era uma corporação militar privada, uma organização aprovada pelo governo que fornecia defesa e serviços de inteligência em zonas de conflito no estrangeiro. O pequeno detetive. Escritório em que estavam era apenas uma das suas operações menores. Yang Pil disse que deviam saltar as formalidades, pois o tempo era valioso. Ele então virou-se para Seo Ryong e pediu desculpa, dizendo que não podiam aceitar o caso dela como ela tinha pedido. Chocada, Seo Ryong perguntou a razão. Antes que Yang Pil pudesse responder, Shanna interveio com raiva, dizendo que a maioria dos vizinhos que Seo Ryong mencionou tinha usado nomes falsos. As escolas e os locais de trabalho que ela listou também eram todos falsos. Seo Ryong ficou perplexa. Incapaz de acreditar no que estava ouvindo, Shanna continuou, dizendo que o homem com quem Seo Ryong se casou cometeu um erro crucial. Ela lembrou a Seo Ryong que ela tinha dito que o homem da casa ao lado tinha um cachorro, mesmo que tudo o mais fosse inventado, o nome do cachorro provavelmente era real. Eles pesquisaram nos registros veterinários. E a dona registrada acabou por ser uma mulher de 67 anos. Seo Ryong franziu a testa, incrédula, dizendo que isso não podia estar certo. Ela insistiu que o dono era um homem jovem, não uma mulher idosa. Shanna deu de ombros, dizendo que foi exatamente por isso que eles investigaram mais a fundo. Eles pegaram os recibos de cartão de crédito dos últimos 5 anos da mulher, Kim Yumi, e o que encontraram foi inesperado. Ela entregou um tablet para Seo Ryong. Seo Ryong se desculpou baixinho, explicando. Sua visão ainda não tinha se ajustado completamente, então ela não conseguia ver direito. Shanna percebeu seu erro, pediu desculpas pelo seu tom e explicou que o registro mostrava compras de uma livraria. Especificamente livros para o exame de nível 9 do Serviço Nacional de Inteligência, edições básicas e aplicadas. Seo Ryong congelou ao ouvir a menção do Serviço Nacional de Inteligência. Yoon Pil falou em seguida, dizendo que Kim Yumi tinha um filho que supostamente trabalhava em uma editora. Ele explicou que agentes de campo geralmente usam essas profissões como identidades de fachada. Se o filho passou no exame do SNI e se infiltrou na vizinhança de Seo Ryong disfarçado de um trabalhador comum, então tudo começou a fazer sentido. Seo Ryong interrompeu, dizendo que não entendia o que nada daquilo significava. A expressão de Yoon Pil escureceu enquanto ele perguntava que tipo de pessoa o marido dela realmente era. Ele disse que, quem quer que ele fosse, conseguiu deixar uma mulher completamente louca e depois desaparecer sem deixar rastros. Ele lembrou que esse homem comprou uma vila inteira, manipulou tudo em um raio de 200 metros. E desapareceu perfeitamente. Esse nível de execução, disse Yoon Pil, não era algo que qualquer agente comum ou missão de baixo nível conseguiria realizar. Ele explicou que, para uma mulher como ela, um agente secreto do Serviço Nacional de Inteligência pode ter sido designado. Agentes secretos, ele disse, estão completamente fora dos registros, fantasmas dentro do sistema. Suas identidades são conhecidas apenas pelos oficiais de mais alto escalão. E sua especialidade é apagar seus rastros completamente. Seus rostos, seus nomes e até mesmo seu passado são coisas que ninguém consegue descobrir. Ele olhou para ela solenemente, dizendo que, se o que eles suspeitavam fosse verdade, ela talvez nunca mais encontrasse seu marido. Enquanto isso, em outro lugar, Kim Yoon removeu sua máscara. A outra pessoa no microfone comentou que era nojento, não importava quantas vezes visse, dizendo que não era nada como uma cobra trocando de pele. Ele ainda não conseguia acreditar, mesmo depois de ter presenciado várias vezes. Wan Sheng, da equipe de suporte de campo da Divisão de Inteligência de Interesse Nacional Estrangeiro do SNI, um hacker habilidoso. Chamou o líder da equipe, perguntando se ele tinha conseguido escapar em segurança. Kim Yoon confirmou que havia fugido sem olhar para trás, apavorado com a possibilidade de ser pego se revelando. Como Liu Wuxin da Divisão de Inteligência de Interesse Nacional Estrangeiro do NIS. Equipe não oficial 1, codinome Maca.1, Wan Sheng relatou que ele usou uma máscara de silicone. E até um chip alterador de voz, afirmando que desde que começou a apoiá-lo, ele havia perdido toda a confiança nas pessoas. Ele acrescentou que suas habilidades de atuação eram tão convincentes que por um breve momento
Ele realmente pensou que havia se apaixonado. Liu Wuxin se dirigiu a ele zombeteiramente, chamando de seu querido Wansheng, e comentou sobre como sua língua havia se soltado. Wansheng tentou se desculpar, sua voz tremendo enquanto arrepios percorriam sua espinha. Ele mencionou a coruja, o alvo deles, dizendo que ela parecia realmente amá-lo. Cerca de um mês antes, a delegacia local havia mergulhado no caos quando ela apareceu coberta de sangue, alegando que era do marido dela. Wansheng de repente ouviu um som do lado de fora e chamou o líder da equipe. Quando Liu Shun o questionou sobre o sangue, Wansheng explicou que na verdade era o dela. Ela havia cortado a mão enquanto cozinhava ou algo parecido. Ele disse que o relatório de pessoa desaparecida foi processado de forma incomumente rápida, levando à rápida exposição da identidade falsa. A coruja acabou sendo mais esperta do que o esperado, pois ela até conseguiu obter imagens de CFTV. Liu Wuxin, parecendo irritado, disse a Wansheng, para explicar em 3 segundos porque ele deveria estragar seu humor assistindo àquela filmagem. Ele perguntou se Wansheng realmente acreditava que o que ele fez tinha sido um casamento de verdade. A coruja era apenas um alvo, e seu papel designado era simplesmente o de um marido. A missão, que antes parecia sem esperança, finalmente havia terminado, então não havia motivo para revisitar uma memória tão cansativa. Ele instruiu Wansheng a não olhar para trás ou remoer aquilo novamente, enquanto os pensamentos de Liu Wuxin brevemente viajavam para o passado. Wansheng se desculpou, dizendo que após 2 anos de vigilância, ele havia desenvolvido o hábito inconscientemente. Liu Wuxin perguntou se ele ainda estava obcecado com o fato de ter feito tal coisa com uma civil comum. Claramente enojado com ele, Liu Wuxin então perguntou se havia algum lugar que treinasse agentes secretos sem envolver emoções, dizendo a Wansheng para informá-lo sobre um se existisse. Liu Wuxin afirmou claramente que o levaria pessoalmente para tal escola se fosse preciso. Liu Wuxin comentou sarcasticamente que Wansheng era tão consciencioso, chamando-o de um brotinho puro que precisava crescer direito. Wansheng, com as orelhas quase sangrando de tensão, apressou-se em negar qualquer mal-entendido e prometeu-se corrigir imediatamente. Liu Wuxin disse a ele que, se ele realmente entendeu, nunca mais deveria mencionar a coruja. Wansheng concordou rapidamente e perguntou se Liu Wuxin estava realmente apresentando sua demissão. Antes que ele pudesse dizer mais, Liu Wuxin encerrou a chamada. Wansheng ficou sentado, percebendo que o líder da equipe parecia genuinamente chateado. Enquanto a linha ficava muda, ele murmurou que esperava que não. O líder de equipe de coração frio a esqueceria em breve. A cena então mudou para Seo Ryong, que parecia estar imersa em pensamentos. Shanna olhou para ela, incrédula, enquanto ela dizia algo que a deixou atordoada. Ela perguntou se estava dizendo que queria desertar, mas ela negou imediatamente, explicando que não estava falando sobre desertar, mas sobre ir para o norte. A confusão de Shanna aumentou. E ela esclareceu com um leve sorriso que não se referia ao sul, mas ao norte, para a Coreia do Norte. Ao ouvir isso, Shanna ficou alarmada. Seo Ryong explicou que tinha percebido que se realmente quisesse enfrentar um agente secreto do NIS, ela precisava elevar seu jogo para o nível do crime internacional. Ela mencionou fazer reconhecimento perto da ponte Paeju e do rio Injin, já que ela era da região do norte da China. Ela pensou que seria sábio obter alguns conselhos de suas antigas conexões de lá. E foi por isso que a procurou. Shanna a chamou de louca, perguntando se ela realmente queria se envolver com o NIS. Seo Ryong afirmou com calma, dizendo que as pessoas diziam que ela era alguém que nunca poderia ser seguida. Por causa disso, ela pensou em tentar a abordagem oposta. Se ela chamasse atenção o suficiente e cometesse atos ruins, ela poderia ser pega pelo NIS. Dessa forma, ela teria a chance de encontrar agentes ativos diretamente. Shanna a encarou, atonita, enquanto ela falava com uma determinação inabalável. Seus olhos carregavam uma determinação fria enquanto ela dizia que estava falando sério sobre isso. Ela deixou claro que não estava brincando ou planejando sem rumo. Ela já havia traçado sua abordagem cuidadosamente. Para ela, isso não era um ato imprudente, mas uma decisão calculada, motivada por algo mais forte que a razão. A expressão de Seo Ryong endureceu quando ela disse que queria encontrá-lo novamente, não importava o que custasse. Ela declarou que ele seria aquele que viria para capturá-la. Alguns dias depois, enquanto Seo Ryong dirigia em direção à fronteira, o soldado no posto bocejava preguiçosamente, dizendo que sua condição estava terrível naquele dia. Ele esticou os braços, reclamando enquanto bocejava continuamente, quando de repente um carro se aproximou deles em alta velocidade. Seo Ryong, segurando o volante com força,
Lembrou-se das palavras de Shanna alertando que, se fosse pega e encontrasse seu marido novamente, o que ela faria. Ela murmurou para si mesma que não sabia. Deveria matá-lo, ou amá-lo mais. Ela não sabia mais o que queria. Parte dela ansiava por vê-lo, e outra parte queria matá-lo. Deveria matá-lo ou amá-lo mais. Ela não sabia mais o que queria. Parte dela ansiava por vê-lo e outra parte queria matá-lo. Cada dia havia se tornado miserável para ela. Enquanto bebia seu café amargo, tentando afastar os pensamentos que continuavam a assombrá-la no presente. Enquanto S.O. Ryong acelerava ainda mais, seu carro rugia em direção ao posto de controle enquanto os soldados gritavam para ela parar. Eles apressadamente colocaram barricadas tentando deter seu avanço. S.O. Ryong mordeu o lábio com força, sussurrando que tinha que se apressar e capturá-lo logo. Ela gritou pela janela, dizendo aos soldados para a pegarem rapidamente enquanto ela desviava de todos os bloqueios. Pensando que isso seria o suficiente, a tensão ao seu redor ficava mais pesada a cada segundo que passava. Enquanto o som do motor ecoava pelo posto silencioso enquanto S.O. Ryong dirigia pelo caminho. Ela ouviu as vozes dos soldados correndo atrás dela. Um deles desmaiou, ofegante, dizendo que não conseguia respirar. Outro soldado correu para ajudá-lo, perguntando o que havia de errado e tentando ajudá-lo a recuperar o fôlego. Os olhos de S.O. Ryong se arregalaram em descrença enquanto ela xingava em voz alta, se perguntando por que eles não a estavam pegando. Porque nesse ritmo, ela acabaria na Coreia do Norte. Ela rangeu os dentes. Virando o volante bruscamente para evitar uma quase colisão, seu coração batia forte enquanto ela tentava acalmar a respiração. Os soldados continuavam gritando, avisando-a para encostar e se render. Quando finalmente a alcançaram. Um deles alcançou a porta, dizendo que ela estava sob prisão de emergência. S.O. Ryong suspirou profundamente, dizendo que eles chegaram tarde demais, pois ela realmente pensou que morreria no processo. Os soldados trocaram olhares confusos antes de a levarem sob custódia. Dentro do escritório, um oficial se apresentou, afirmando ser do Serviço Nacional de Inteligência, da Divisão de Investigação Anticomunista. Ele disse a ela que estava sendo acusada de violar a Lei de Segurança Nacional e de danificar instalações militares. Ouvindo seu tom, S.O. Ryong deu um leve sorriso, do tipo que deixa os outros desconfortáveis. O oficial continuou, dizendo que por causa de suas ações, todas as instalações próximas permaneceriam fechadas, até que a investigação fosse totalmente concluída. Ele mencionou que era um ponto turístico bem conhecido. E devido à sua imprudência, todas as programações de grupo foram canceladas. S.O. Ryong o interrompeu de repente, perguntando se isso não era uma coisa boa, já que ela tinha ouvido falar de um soldado que desmaiou por hiperventilação, e não seria melhor para ele descansar confortavelmente no hospital. Suas palavras deixaram o oficial olhando para ela com irritação visível. Chamando-a de inconsequente, ele explicou que mesmo as tentativas de violação da Lei de Segurança Nacional eram puníveis, e que tudo o que ela dissesse poderia afetar se acusações seriam feitas contra ela. Ele questionou seu motivo para tentar desertar para a Coreia do Norte, depois fez uma pausa para reformular sua pergunta com mais cuidado. Ele perguntou quem era Kim Yoon, pois durante seu interrogatório policial, ela havia apenas mencionado o nome dele e se recusado a dizer mais. Ele a pressionou para explicar quem exatamente ele era. S.O. Ryong respondeu calmamente que ele era seu marido. O oficial franziu a testa, dizendo que os registros a listavam como solteira. Ela ressaltou que havia vivido com um homem em uma união estável por 2 anos, e que o homem que ela alegava ter desaparecido recentemente era a mesma pessoa. O oficial se inclinou para mais perto, perguntando se seu motivo para violar a lei estava conectado àquele homem. S.O. Ryong ficou em silêncio por um momento. Então respondeu que o presidente da Comissão de Defesa Nacional da República Popular Democrática da Coreia, comandante supremo do Exército Popular da Coreia, e o grande líder do povo. Esses eram os títulos que seu marido mencionava com frequência. Sua declaração assustou os oficiais, deixando-os trocando olhares desconfortáveis. S.O. Ryong explicou que, a princípio, ela pensou em denunciá-lo como espião. Ela nem sabia o nome verdadeiro dele ou como ele realmente era. Ela soltou um suspiro cansado e disse que parecia que, sem saber, tinha construído uma vida com um espião. Com um sorriso fraco e sarcástico, ela perguntou ao oficial se ele poderia gentilmente investigar o assunto para ela, já que ela não tinha ideia de com quem realmente viveu. S.O. Ryong afirmou ainda que vários motivos apontavam para o desaparecido Kim Yoon, e que se permitissem que ele desaparecesse assim, isso causaria sérios problemas. Ela disse que ninguém poderia prever que tipo de mal ele poderia trazer ao país. Ela insistiu,
Que o governo precisava intervir e trazê-lo de volta, perguntando se eles não pensavam o mesmo. De repente, o telefone do oficial tocou, e ele atendeu à chamada, dando breves afirmações. O olhar de Seo Ryong se voltou para ele enquanto ela observava seus movimentos com atenção, percebendo o quão calmamente ele se comportava apesar de suas alegações. Depois de encerrar a chamada, o oficial moveu sua cadeira ligeiramente e disse que isso já deveria ser o suficiente para a investigação. Suas palavras assustaram Seo Ryong. Ele continuou, dizendo que sua tentativa de deserção provavelmente seria descartada sob responsabilidade diminuída. Mas ela ainda enfrentaria uma multa de cerca de 10 milhões de wons por danificar propriedade militar. Seo Ryong gritou, afirmando que estava dizendo a ele que seu marido era um espião e que investigar mais a fundo era a coisa certa a fazer. O oficial ignorou seu protesto e agradeceu por sua cooperação na investigação. A voz de Seo Ryong subiu bruscamente enquanto ela gritava, perguntando que diabos ele queria dizer com aquilo. Ela exigiu saber se as pessoas ao menos sabiam quem era Kim Yoon. Ela questionou. Porque todos parecem tão determinados em encobrir a existência dele. Ela perguntou se as pessoas encarregadas de capturar espiões deveriam mesmo ser tão descuidadas, dizendo para eles saírem antes que ela esmagasse aquele documento na sua frente. Seu tom ficou mais agressivo enquanto ela encarava a parede de vidro. Dizendo que se eles estavam brincando de esconde-esconde, deveriam pelo menos brincar juntos. O oficial a avisou para parar com os joguinhos, mas Seo Ryong gritou que eles é que estavam de joguinho. Ela exigiu saber o que havia de tão especial em Kim Yoon para que eles se recusassem a conduzir uma investigação adequada. Continuou gritando, perguntando por que o estavam escondendo, repetindo sua pergunta enquanto sua respiração ficava pesada. A sala ficou em silêncio por um momento. Até que o oficial calmamente perguntou se ela estava tomando seus remédios corretamente. Seo Ryong congelou. Confusa com a pergunta dele. O oficial explicou que ela não estava tomando seus remédios. Havia um bom tempo, e que foi provavelmente quando o desaparecimento de seu marido começou. Seo Ryong franziu a testa e o questionou sobre os remédios, insistindo que não estava doente. Então não havia motivo para ela tomar nenhum. O oficial respondeu que tinha acabado de verificar com o médico dela sobre a condição dela. A expressão de Seo Ryong mudou enquanto ela pensava em seu médico. E pegou o relatório à sua frente. O detetive ao lado do oficial mencionou que o hospital dela era o que ela frequentava desde a infância. A cena mudou para o hospital onde o Dr. Park estava sentado em seu consultório. Ouvindo as notícias na televisão, a repórter anunciou que uma mulher na casa dos 20 anos tinha sido presa no início daquela manhã enquanto tentava desertar para a Coreia do Norte, pela área de fronteira de Paju. Segundo a polícia, a mulher foi identificada apenas como Senhorita An. De repente, o anúncio da repórter foi interrompido quando a porta do consultório se abriu, assustando o Dr. Park. Seo Ryong entrou silenciosamente, sorrindo ao anunciar que havia chegado. Ela calmamente serviu chá para o doutor, como se fosse uma visita comum, enquanto ele encarava. Com as mãos tremendo levemente. O Dr. Park perguntou nervosamente o que tinha acontecido com os olhos dela. Seo Ryong respondeu que eles estavam sarando e que, felizmente, não era incurável, afinal. Ela riu baixinho. Dizendo que era engraçado, não era? O Dr. Park, tentando manter a compostura, assentiu e mencionou que ela estava indo bem. Dizendo que eram notícias positivas. Ele perguntou se ela ainda estava se dando bem com o marido. Seo Ryong inclinou a cabeça e respondeu que ele havia fugido. Claro, ela disse, ela se comportou exatamente como ele ensinou. Boazinha e obediente como um cachorrinho, brincalhona e encantadora, mas mesmo assim ele a abandonou. Ela acrescentou que ele sabia o quanto ela se esforçou para viver virtuosamente. Ela largou a ginástica. Foi expulsa do ensino médio e ainda assim se esforçou para viver uma vida honesta, mesmo como cuidadora, apesar de tudo. Foi aqui que ela acabou. O doutor, visivelmente nervoso, bebeu um gole do chá que ela serviu. Sua garganta se moveu rigidamente enquanto ele tentava engolir, seus olhos piscando na direção dela. Seo Ryong inclinou-se ligeiramente para a frente. Sua expressão vazia, mas estranhamente calma, e perguntou o que ela poderia ter feito de errado. Ela questionou por que as pessoas abandonam aqueles a quem deram a vida, porque fogem daqueles que amam. E porque traem aqueles que estimavam. Sua voz tremeu levemente enquanto ela chamava o doutor. Perguntando por que ele fez o que fez. O doutor congelou com a xícara de chá tremendo em suas mãos. Enquanto o Dr. Park tentava entender o que ela queria dizer, incapaz de compreender suas palavras. Seo Ryong o avisou, perguntando se ele sabia como, antigamente, a máfia punia os traidores, misturando veneno em seu chá.
O comentário fez o Dr. Park congelar de medo enquanto engolia o chá nervosamente. De repente, ele começou a tossir violentamente e caiu no chão. Seo Ryong gritou para ele, dizendo que ela o transformara em um paciente com esquizofrenia, exigindo saber quem o fez fazer aquilo. O Dr. Park gaguejou que realmente não tinha ideia, mas Seo Ryong disse que suspeitava do envolvimento de seu marido. Ela o chutou, forçando-o a recuar, dizendo que precisava descobrir mais sobre isso. Pedindo desculpas, ela disse que quando se tratava de seu marido, ela perdia o controle. O Dr. Park explicou fracamente que apenas seguiu instruções, pois eles garantiram que não a machucariam. Sori Yong deu um passo para trás, percebendo algo. Ela pegou a xícara e bebeu o chá. Então, ela se virou para o Dr. Park, perguntando quem eram aquelas pessoas. Ele disse que eles alegaram ser de uma agência do governo, entregando-lhe mais tarde um cartão de visitas de uma editora. Dizendo que eram da equipe da editora. Seo Ryong lembrou das palavras de Yang Pil sobre o dono do cachorro. Que trabalhava para uma editora. Ela refletiu sobre como agentes de campo frequentemente se escondiam por trás de tais profissões. No entanto, quanto mais ela o procurava, mais sua negação silenciosa começava a desmoronar. As mentiras que ele havia tecido sempre estiveram lá, tão claras. Mas ela tinha estado cega para elas. Ela percebeu o quão tola tinha sido, chamando pelo Dr. Park. Ela disse que ele a ensinou a usar uma máscara de gentileza e que esta seria a última sessão deles. O Dr. Park perguntou o que ela queria dizer, ao que ela respondeu que pretendia quebrar aquela máscara. Ela pensou que queria viver com gentileza e ser amada, mas tudo ao seu redor era uma ilusão, até mesmo seu casamento. Que ela um dia acreditou ser o momento mais feliz de sua vida, não passava de uma cruel enganação. Se não havia vestígio de verdade em sua vida, então tudo o que restava era seu eu lamentável, enquanto ela se despedia do Dr. Park. Mais tarde, quando voltou para casa, ela revistou a casa e espalhou as roupas de Liu Wuxin pela cama. Enquanto se enrolava nelas, ela chamou seu nome. Ela o chamou novamente, fechando os olhos. Lembrando de suas palavras e de sua voz e quando em sua cabeça. O tom dele preencheu sua mente, dizendo que estava trocando de roupa. E a cena mudou para um restaurante onde Seo Ryong abriu os olhos e viu Shanna procurando por ela. Shanna se assustou e perguntou se ela tinha sido baleada enquanto desertava. Seo Ryong balançou a cabeça, dizendo que não foi seu corpo, mas sua conta bancária que foi atingida. Ela havia sido multada em 10 milhões de wons, o que fez Shanna bater na própria cabeça em descrença. Questionando Seo Ryong, perguntando se ela a tinha chamado de novo pelo mesmo motivo. Seo Ryong não respondeu diretamente, dizendo que não tinha contatos naquela área. Ela resmungou que talvez sequestrasse alguém para manter como refém. Shanna olhou para ela, chocada com o absurdo de seu pensamento. Seo Ryong continuou, dizendo que quanto maior o status social do refém, melhor. Pois isso forçaria o governo a enviar um especialista em negociação. Ela sugeriu que alguém como o vice-diretor do Serviço Nacional de Inteligência seria o refém perfeito. A cena mudou novamente para Liu Wuxin, que de repente recebeu uma ligação do vice. Ele praguejou baixinho, lamentando não ter destruído seu celular antes. E continuou a praguejar ao perceber o problema que estava prestes a acontecer. O vice-diretor ordenou que Liu Wuxin retornasse imediatamente, mas Liu Wuxin respondeu que apenas havia entregado sua carta de demissão em relação ao assunto. O vice-diretor gritou furiosamente, perguntando se ele achava que treinar um agente como ele era fácil. Mesmo com 10 anos de serviço, agora que 2 agentes de inteligência estavam mortos, e numa situação dessas, ele se atreveu a entregar uma carta de demissão. Com motivos pessoais fúteis. Liu Wuxin afirmou calmamente que já tinha explicado tudo na carta. Que ele estava sofrendo de esquizofrenia. O vice-diretor rugiu, perguntando se essa era a sua explicação. Questionando em que tipo de estado mental ele acreditava estar. Liu Wuxin perguntou se o vice-diretor realmente achava que ele esteve verdadeiramente são até agora. O diretor exigiu saber o que o estava incomodando tanto, lembrando de que ele uma vez disse que pediria demissão assim que a missão terminasse. Liu Wuxin repetiu que tinha esquizofrenia. Mesmo durante seu tempo pessoal, tornou-se insuportável mostrar o rosto sem usar uma máscara de silicone. Ele presumiu que era uma condição relacionada ao trabalho, mas o hospital o diagnosticou com transtorno obsessivo-compulsivo. Ele sentia como se fosse arrancar o próprio rosto se continuasse. Chega de fantasma sem rosto assombrando toda a noite. Ele continuou, dizendo que não podia mais se envolver em espionagem, pois tinha uma tatuagem perto de suas partes íntimas. O vice-diretor ficou chocado. Liu Wuxin continuou, dizendo que agora, como na missão atual, ele não podia nem falar sobre isso nem usar, então o que ele deveria fazer?
O vice-diretor bateu na mesa com raiva, chamando-o de louco e perguntando o que ele estava fazendo com a propriedade da nação. Ele praguejou repetidamente, acusando-o de ter perdido o juízo. Ele então perguntou se Liu Wuxin realmente acreditava que estava resistindo porque tinha feito. Antes de terminar a frase, Liu Wuxin o interrompeu, dizendo que já era o suficiente. Se o vice-diretor não fosse devolver sua demissão, então que acabasse ali. O vice-diretor o chamou, perguntando se ele não precisava mais do documento, dizendo que pensava que ele tinha aguentado tudo até agora só por aquele papel. Ele exigiu saber se Liu Wuxin estava realmente desistindo assim. Liu Wuxin respondeu que não tinha desistido. Ele disse que era simplesmente aquele que se cansou primeiro. Depois de 10 anos, embora tivesse cuidado da coruja, ele falhou. Ele não ganhou nada com isso, sem ter onde liberar sua frustração. Ele só queria encontrar uma maneira de lidar com isso. Ele perguntou se era isso mesmo que irritava tanto o vice-diretor. O vice-diretor ficou em silêncio por um momento antes de afirmar que estava a apenas um passo de distância de se tornar o diretor do Serviço Nacional de Inteligência. Assim que ele alcançasse essa posição, ele prometeu que poderia dar a Liu Wuxin o que ele queria. Desta vez, ele garantiria que o de Liu Wuxin, rosto e nome verdadeiros fossem usados. Ele era atualmente o único dentro da cota. Esse era o tipo de máscara que ele precisava agora, então ele implorou a Liu Wuxin que fizesse isso apenas uma última vez. Liu Wuxin, fazendo uma pausa, perguntou se era sem a máscara. O vice-diretor confirmou. Após uma breve pausa, Liu Wuxin perguntou: qual era a missão? O vice-diretor perguntou se ele já tinha ouvido falar da corporação Blast. A cena então mudou para Xiao Ryong, que ouviu falar sobre a mesma corporação. Shanna explicou a ela que se quisesse sequestrar alguém tão importante quanto um vice-diretor ou um chefe de seção do Serviço Nacional de Inteligência, ela primeiro precisaria de habilidades básicas de combate e operação. Shanna insistiu que ela as aprendesse, mencionando que a maioria dos profissionais era afiliada à sua empresa. Xiao Ryong perguntou se era realmente necessário aprender tais habilidades, deixando Shanna atonita. Shanna gritou que os executivos do NIS provavelmente estavam sempre cercados por guarda-costas, e para executar um sequestro sem ser detectada, era necessário um treinamento adequado. Ela disse que genuinamente sentia como se Xiao Ryong fosse sua irmã mais nova, da Coreia do Norte, e que estava-lhe dando esse conselho por se importar. Enquanto Shanna continuava falando, os pensamentos de Xiao Ryong se voltaram para a corporação Blast. A voz de Shanna ecoou, sugerindo que havia muitos homens trabalhando na Blast. Se Xiao Ryong passasse um tempo com aqueles companheiros, ela poderia eventualmente esquecer aquele idiota e redescobrir uma sensação de liberdade. Shanna parecia estar criando suas próprias ilusões sobre Xiao Ryong, enquanto Xiao Ryong percebia silenciosamente que os pensamentos de Shanna estavam um tanto equivocados. Ainda assim, o que Shanna disse fazia sentido. Para tomar um figurão do NIS como refém, ela de fato precisava de treinamento de resistência e habilidade adequada. Ela também percebeu que provavelmente precisaria de um cúmplice para realizar o sequestro. Se tudo corresse bem, ela poderia até virar a situação a seu favor. Xiao Ryong então chamou Shanna, mencionando o homem que elas conheceram na agência de detetives particulares, Yang Pil. Ela lembrou a Shanna que ele havia dito que era o líder de equipe da corporação Blast. Shanna confirmou, perguntando por que ela tocou no assunto, questionando em voz alta sobre seu cunhado. Ao ouvir isso, Xiao Ryong congelou por um momento antes de sorrir fracamente para Shanna. Ela disse suavemente que as duas eram família, reconhecendo a verdade por trás da conexão delas. Após a reunião, Xiao Ryong saiu para encontrar Yang Pil, que questionou sobre o que exatamente havia para conversar. Ela mencionou Shanna, explicando que tinha ouvido que ele era parte da família dela e que era seu cunhado. Ela esclareceu que isso os tornava cunhado e cunhada, e que ela o contatou apenas para avisá-lo de que ele poderia estar em perigo. Ela então tocou uma gravação da voz de Shanna, na qual ela falava com Xiao Ryong sobre o que aconteceria se elas fossem pegas e tivessem que encarar o marido dela. Xiao Ryong disse a Yang Pil que uma vez tentou desertar para o norte, mas foi pega, e que foi Shanna quem lhe disse como fazer, dando a ela deliberadamente aquele método para fazer Yang Pil se desesperar. Ela acrescentou que, se fosse pega novamente tentando desertar, ela poderia ser forçada a mencionar o nome de Shanna, alegando que a desertora Shanna ajudou. Yang Pil gritou de raiva. Xiao Ryong o ignorou. Ela afirmou friamente que o cunhado mais velho acabou por ser um ex-funcionário do Serviço Nacional de Inteligência. Yang Pil exigiu saber o que ela estava tentando fazer naquele momento. E Xiao Ryong respondeu que ele parecia ter um coração inesperadamente puro,
perguntando se ele já havia planejado se casar enquanto cuidava das irmãs desertoras, questionando em tom de provocação se ele havia abandonado essa ideia. Yang Pil ergueu a voz novamente, mas ela permaneceu calma e indiferente. Seo Ryong então disse que se Shanna se tornasse suspeita, a esposa dele inevitavelmente também seria implicada. Yang Pil fez uma pausa, controlando seu temperamento, e perguntou o que exatamente ela queria dele. Seo Ryong respondeu simplesmente que queria um emprego. Ela explicou que estava investigando uma empresa chamada Blast Corporation, uma subsidiária do grupo Shewa, que ocupava o terceiro lugar nas listas corporativas nacionais. Era uma empresa militar privada conhecida por sua vasta gama de clientes. Nações em conflito, regimes autoritários, cartéis de drogas, governos legítimos. E até mesmo organizações de ajuda humanitária. Ela havia conquistado a reputação de ser a mais versátil empresa privada militar do leste asiático, fora das operações de combate. Ela fornecia serviços estratégicos, logísticos e técnicos, e seus contratos frequentemente alcançavam centenas de bilhões em financiamento de guerra. Seo Ryong acrescentou que a Blast Corp também fornecia proteção VIP dentro do país e era frequentemente usada pelo Serviço Nacional de Inteligência sempre que lhes faltava pessoal para missões críticas. Yang Pil perguntou por que ela estava investigando a empresa, e Seo Ryong lembrou de que já havia dito que precisava de um emprego. Yang Pil resmungou que a Blast Corp contratava apenas aqueles com históricos militares ou de inteligência específicos. Ex-oficiais do Ministério da Defesa, agentes de X e Y, operativos especiais e soldados aposentados. Ele questionou se Seo Ryong possuía tais qualificações. Seo Ryong respondeu com um leve sorriso e uma única palavra, Pil. Ao ouvir isso, Yang Pil ficou chocado, implorando para que ela não fosse tão longe, insistindo que até mesmo sua tentativa de deserção já havia passado dos limites. Seo Ryong o corrigiu em voz baixa, dizendo que não era assassinato, mas simplesmente uma limpeza. Alguns dias depois, Seo Ryong recebeu uma ligação da Blast Corporation, pedindo que ela comparecesse a uma entrevista. Durante a sessão, o entrevistador mencionou que a referência dela era Yoon Pil, o chefe da equipe de informação, e que a entrevista era apenas uma formalidade. Ele disse que o trabalho dela incluiria lavar a roupa, cozinhar e lavar a louça, e que ela começaria oficialmente na segunda-feira. Ele acrescentou que era raro uma mulher jovem se juntar a tal local de trabalho, e que a chegada dela motivaria a equipa a treinar mais duro. Seo Ryong notou que a maioria dos funcionários pareciam ser soldados. Então ela comentou que devia haver muitas ferramentas perigosas no local. O entrevistador riu com desdém, perguntando se ela estava com medo, dizendo que haveria muitos caras mais velhos para protegê-la quando ela começasse a trabalhar. Seo Ryong respondeu que não era medo, mas que ele deveria aprender a manter a boca fechada. O tom dela fez o entrevistador se encolher. Ela olhou ao redor da sala e comentou que havia armas por toda parte, perguntando se não era ele quem deveria realmente ter medo. Quando a entrevista terminou, Seo Ryong saiu, com passos firmes e uma expressão indecifrável. Ela pensou consigo mesma que o caminho à frente já era longo o suficiente. Assim que ela pisou na rua movimentada, seu telefone tocou. Ela atendeu enquanto um homem passava por ela. Do outro lado, Shanna atendeu enquanto Seo Ryong respondeu que tinha acabado de sair da entrevista e perguntou se ela já estava na empresa. O homem que havia passado por ela naquele exato momento era ninguém menos que Liu Wuxin. Um mês depois, enquanto Seo Ryong continuava a realizar suas tarefas diárias, um dos funcionários a chamou, pedindo para ela vir almoçar, já que todas as mesas, exceto uma, já haviam sido limpas. Seo Ryong respondeu que iria depois de se livrar das sobras, ao que o funcionário disse para ela se apressar e comer. Seo Ryong assentiu brevemente e voltou ao trabalho. Enquanto ela se movia limpando, sussurros baixos se espalharam entre os trabalhadores. Eles falavam sobre uma vaga na equipe de segurança especial, suas vozes cheias de curiosidade e cautela. Alguns murmuraram que rumores já haviam começado a circular sobre o novo líder da equipe, descrevendo-o como um tirano completo. Disseram que, embora ele fosse excepcionalmente habilidoso, os membros da equipe sob seu comando estavam sendo levados além de seus limites, quase quebrando sob sua liderança. Seo Ryong parou por um momento, processando silenciosamente o que ouviu. Os sussurros a fizeram lembrar da última vez que tinha visto Shanna. A lembrança veio com uma dor surda, uma vaga recordação de Shanna puxando para um abraço breve e desajeitado. Seo Ryong se lembrava de se sentir esgotada, o cansaço de fingir que estava bem pesando sobre ela. Shanna havia perguntado como estava indo seu trabalho e se ela estava se dando bem com seus colegas. Shanna comentou que com aquele tom provocador dela e seu rosto afiado e atitude fria,
Ela provavelmente já tinha tudo sob controle. Seo Ryong afastou a mão dela, perguntando em vez disso onde ela estava trabalhando ultimamente. Ela mencionou que era mais difícil vê-lo do que esperava. Shan hesitou, quase recuando com a pergunta, respondendo vagamente que tudo o que podia dizer era que o novo líder da equipe era um verdadeiro desgraçado. Aquela conversa ecoava em sua mente agora. O pensamento de que Shanna também poderia fazer parte da equipe de segurança especial passou por sua mente. Já que era a única divisão sobre a qual ela nunca conseguiu encontrar nenhuma informação. Tudo relacionado àquela unidade era altamente restrito, quase como se suas atividades tivessem sido deliberadamente apagadas dos registros da empresa. Enquanto Seo Ryong continuava, ela sentiu a tensão aumentando entre alguns funcionários por perto. Dois deles estavam discutindo acaloradamente. Um de repente agarrou o outro pelo colarinho, xingando e o desafiando a repetir o que acabara de dizer. O outro gritou de volta, acusando-o de fingir não se importar sempre que a equipe de segurança especial era mencionada. Quando na verdade ele queria desesperadamente se juntar a eles. Ele o acusou de agir como superior enquanto secretamente. Invejando os selecionados, o homem que apertava um colarinho na mão gritou. De novo, exigindo saber quem o outro pensava que estava chamando de invejoso. Ele gritou que o outro sempre agia como se fosse o único limpo no grupo, como se falar grosso fosse o suficiente para ganhar respeito. A discussão escalou, as vozes ficando mais altas e raivosas, até que Seo Ryong percebeu que eles estavam prestes a perder o controle. Os dois homens se empurraram violentamente e, no caos, tropeçaram em direção à zeladora que estava por perto. A mulher mais velha tentou se afastar, mas um dos homens colidiu com ela. Ela caiu no chão com um grito agudo de dor. A sala congelou por um breve segundo antes que o pânico se instalasse. A zeladora sussurrou que suas costas pareciam gravemente feridas. E perguntou o que deveriam fazer. Vendo isso, Seo Ryong não conseguiu se segurar. Ela respirou fundo e disse calmamente que cuidaria da limpeza. Quando ela deu um passo à frente, um dos homens zombou dela, perguntando quem ela pensava que era para se intrometer. Seo Ryong não respondeu. Em vez disso, ela empurrou o carrinho para frente com força repentina, inclinando a roda e arremessando o conteúdo do balde de comida diretamente em sua direção. O homem recuou em choque, com as roupas encharcadas. Seus olhos se arregalaram de fúria enquanto ele gritava, exigindo saber o que ela pensava que estava fazendo. Seo Ryong encarou seu olhar com uma expressão indecifrável e disse simplesmente que a hora do almoço havia acabado e que ele podia ir embora. Mais tarde naquele dia, Seo Ryong foi chamada por seu superior. O homem jogou uma toalha para ela, seu tom ríspido enquanto dizia que ela foi contratada para limpar a bagunça, não para criá-la. Ele disse que sabia desde o início que ela era ousada. E não tinha senso de moderação, mas desta vez ela havia passado dos limites. Ele lembrou que esta empresa girava em torno do pessoal de combate e que o trabalho deles como equipe de apoio era manter a ordem. E não perturbá-la. Antes que ele pudesse continuar, Seo Ryong o interrompeu, sugerindo discretamente que alguém deveria verificar as costas da senhorita Kim. O supervisor franziu a testa, insistindo que ela não entendia o que era importante naquele momento. Ele a avisou que um dos homens com quem ela se desentendeu mais cedo era notoriamente cabeça quente e agora estava extremamente irritado. Ele a aconselhou a evitar provocá-lo por um tempo se ela valorizava sua posição. Seo Ryong não disse mais nada e saiu da sala. Enquanto caminhava pelo corredor, ela pensou sombriamente sobre como deveria continuar sua missão. Sequestrar o chefe da divisão e encontrar seu marido quando cada passo parecia arrastá-la para mais complicações. Ela se perguntou se precisava elaborar um novo plano, mas também percebeu que nenhum outro local de trabalho lhe daria o acesso ou a cobertura que este fornecia. As portas do elevador se abriram. Quando ela chegou ao saguão, lá dentro estava Liu Wuxin, acompanhado por um oficial. Seo Ryong hesitou brevemente, sem saber se deveria entrar. Liu Wuxin olhou para ela e disse com indiferença que era melhor ela entrar. O espaço entre eles parecia pesado com uma tensão não dita. Seo Ryong permaneceu imóvel, sem dar resposta. Liu Wuxin olhou para ela novamente e comentou que se ela não ia entrar, deveria pelo menos sair da frente. Ele apertou o botão. E as portas começaram a se fechar. Enquanto os painéis de metal se juntavam, Seo Ryong olhou para ele por um momento antes do elevador fechar. Quando a porta do elevador se fechou, Seo Ryong comentou que era um visual bem interessante. Ela ouviu outros funcionários conversando, dizendo que ele era o novato de quem todos estavam falando.
Um deles mencionou ter ouvido que ele passou muito tempo na África. Disseram que ele se alistou no exército assim que se tornou adulto. E trabalhava nas forças especiais desde então. Outro demonstrou surpresa, questionando se ele realmente tinha 31 anos e que tipo de experiência possuía. Seo Ryong lembrou que ele era aquele dos rumores, o tal líder de equipe babaca de quem todos falavam. Mais tarde, Seo Ryong encontrou o homem que parecia um brutamontes, que jogou suas roupas nela e mandou que as lavasse de novo. Ele reclamou que elas ainda cheiravam a resto de comida. E que já fazia uma semana, mas o cheiro não saía. Seo Ryong explicou que já as tinha lavado mais de 20 vezes na última semana e achava estranho que o cheiro ainda continuasse. De repente, o homem perguntou se ela sequer sabia o nome dele. Seo Ryong respondeu que estava escrito em seu uniforme de treinamento. E que ela sabia ler Hangul. Seung-woo pareceu surpreso e perguntou se ela era sempre tão séria assim. Ele a xingou, dizendo para não encará-lo e avisando que os olhos dela o estavam assustando. Ouvindo isso, Seo Ryong perguntou se ele queria dormir com ela ou algo do tipo, deixando-o completamente atordoado. Seung-woo questionou que tipo de pessoa ela era e se ela sequer entendia o que significava ser sutil. Seo Ryong perguntou se ele estava agindo daquele jeito porque queria dormir com ela. Seung-woo fez uma pausa antes de perguntar o que ela faria se ele dissesse que sim. Ele perguntou-se, caso ele quisesse, ela realmente toparia. Enquanto ele se aproximava, Seo Ryong negou, dizendo que não dormia com qualquer um. Ela acrescentou que a pessoa tinha que ter pelo menos 180 centímetros de altura, pesar menos de 80 quilos, usar uma colnia com aroma amadeirado e ter uma anatomia curvada para cima, o que claramente irritou Sung-woo. Seo Ryong continuou, dizendo que tinha que ser curvado para cima porque o marido dela era assim. O brutamontes ficou envergonhado e xingou alto, gritando que ela só agora lhe dizia que era casada. Ele exigiu saber para o que ela estava o encarando e disse que achava que tinha deixado sua placa de identificação no chuveiro, mandando-a ir procurar. Seo Ryong foi fazer o que lhe foi dito. De repente, ele a chamou, perguntando se ela realmente tinha um marido. Seo Ryong pensou seriamente sobre que tipo de absurdo era aquele e o ignorou enquanto se aproximava do banheiro, continuando seu trabalho. Ela pensou que cruzar a fronteira 100 vezes teria sido mais fácil do que isso. Conforme se aproximava, ela ouviu algumas vozes e se perguntou se havia alguém tomando banho. Lá dentro, Liu Wuxin estava se lavando. Ele de repente a notou e perguntou o que estava acontecendo, questionando se ela estava tentando tomar banho com ele. Seo Ryong congelou, imaginando quando ele sequer tinha entrado. Liu Wuxin disse a ela que os outros chegariam em breve. E que ela precisava sair rápido. O olhar de Seo Ryong de repente caiu. Liu Wuxin pareceu surpreso e disse que ela estava sendo óbvia demais e o deixando sem graça. Seo Ryong notou uma tatuagem ali e ficou chocada ao vê-la. Liu Wuxin disse a ela que se já tinha visto o suficiente, era só ir embora. No entanto, quando ele encontrou os olhos dela, ele congelou. Sem hesitar, ele estendeu a mão e arrancou a máscara dela, fazendo Seo Ryong gritar. E perguntou o que ele estava fazendo. Quando Liu Wuxin viu o rosto dela, ele ficou parado, tremendo enquanto perguntava o que ela estava fazendo ali. Seo Ryong se desculpou, dizendo que pensou que não havia ninguém lá dentro e que sairia imediatamente. De repente, Liu Wuxin ouviu outras pessoas entrando para tomar banho, reclamando sobre como estavam cansados. Um deles perguntou que cheiro era aquele, questionando se eram os pés de alguém fedendo ou se alguém tinha pisado em coco e entrado ali. Liu Wuxin fechou a porta rapidamente enquanto os outros continuavam falando, dizendo que ouviram que Sung-woo tinha causado problemas com a empregada. De novo, e que o cara realmente parecia ter um problema de atitude. Seo Ryong disse para Liu Wuxin sair da frente. Mas ele pediu para ela esperar e deixá-lo pensar por um momento quando Seo Ryong mandou ele sair da frente. E Seo Ryong questionou sobre o que havia para pensar. Liu Wuxin perguntou o que diabos ela estava fazendo ali. Ela explicou que alguém disse que havia deixado sua placa de identificação no vestiário. Liu Wuxin negou que essa fosse sua real preocupação. E perguntou o que ela fazia na empresa. Seo Ryong respondeu que cozinhava e lavava roupa, o que deixou Liu Wuxin surpreso. Seo Ryong acrescentou que cortesia desnecessária não era precisa agora, e ver seus companheiros de equipe nos não ia matá-la. Ele pensou que a situação toda era mais desagradável para ela do que para ele e afastou a mão dele dando um tempo. Liu Wuxin perguntou-se. Ficar encarando as pessoas daquele jeito era um hábito dela.
Seo Ryong olhou para baixo, viu a coisa dele, e deu um tapa nele em choque. Resmungando que era uma pena. De repente, Liu Wuxin ligou o chuveiro enquanto Seo Ryong se afastava da porta. Liu Wuxin olhou de relance para ela, se perguntando por que ela tinha que fazer contato visual direto com ele daquele jeito. Mais tarde, Liu Wuxin chamou por Wansheng. Wansheng respondeu, perguntando se Liu Wuxin o havia chamado e se ele tinha encontrado alguma coisa. Sobre a Blast Corp. Liu Wuxin questionou por que a coruja estava ali, o que deixou Wansheng confuso. Liu Wuren perguntou que diabos ele estava fazendo, ao que Wansheng perguntou se aquela era mesmo a coruja deles. Liu Wuren ficou irritado com suas palavras e perguntou se Wansheng tinha encontrado algo ou não. Wansheng respondeu que sim e começou a explicar. Wansheng disse que Seo Ryong tinha 27 anos, entrou na corporação há um mês e foi designada para o departamento de logística, onde ela trabalhava principalmente na cozinha e na lavanderia. Wansheng perguntou se Liu Wuxin já a tinha encontrado antes. Liu Wuxin respondeu que ela provavelmente não o reconheceu. Ele explicou que não era como se ele estivesse usando o Kim Yun máscara naquela época, e sua voz soava diferente, já que não estava rouca. Wansheng então perguntou se o rosto dela parecia muito desgastado. Liu Wuxin perguntou se era realmente sobre isso que Wansheng estava curioso. Wansheng negou, dizendo que não era isso. Ele mencionou que lhe disseram para não relatar nada sobre a coruja. Por isso não havia mencionado antes. Ele revelou que a coruja foi pega recentemente tentando desertar para a Coreia do Norte. Liu Wuxin ficou chocada ao ouvir isso e perguntou se ela realmente fez isso. Wansheng continuou, explicando que ela havia incriminado Kim Yun como um espião quando tentou desertar. Ela também exigiu que Kim Yun fosse investigado. No final, ela não foi punida pela tentativa de deserção. Ao ouvir isso, Liu Wuxin ficou atordoado. Ele pensou consigo mesmo sobre a Seo Ryong que ele conhecia, uma mulher solitária, mas gentil, alguém que viveu uma vida tranquila e sem intercorrências, sem reclamações. Uma pessoa de boa índole, obediente e mais gentil que qualquer outra. Ele não conseguia acreditar que ela tinha feito aquilo. Liu Wuxin murmurou que a coruja não era o tipo de mulher que faria uma coisa dessas. Mas Wansheng discordou. Ele disse que desde que o marido dela desapareceu, ela tem tido dificuldades para lidar com a situação. Ele acrescentou que era uma sorte ela não reconhecer muitas pessoas ao seu redor. Ele explicou que a coruja não se interessaria por ninguém além de Kim Yun. Liu Wuxin então ordenou que ele a vigiasse de perto. Ele lhe disse para descobrir o que ela estava pensando, qual era seu estado mental atual, e como ela estava lidando com a situação do marido, tudo. Sem perder um único detalhe. Wansheng afirmou que entendeu e cuidaria disso. Liu Wuxin pensou em silêncio que seria melhor se livrar dela o mais rápido possível. A cena mudou para Seo Ryong, que estava ocupada com suas tarefas na cozinha. Enquanto trabalhava, seus pensamentos voltaram para as palavras de Liu Wuxin, ele perguntando se era um hábito dela encarar as pessoas daquele jeito. A lembrança a fez franzir a testa de vergonha. Ela pensou nas cicatrizes, percebendo que nunca tinha nem olhado direito para a coisa do seu marido. No entanto, a primeira coisa que ela viu quando sua visão voltou foi aquilo. Só de pensar nisso, um arrepio percorreu sua espinha. Ela suspirou, pensando como era ridículo, quanto mais pensava sobre isso. Mas ela percebia que a do pervertido era estranhamente torta. Não era reta, era curvada. A imagem a fez lembrar de uma conversa que teve uma vez com seu marido. Naquela época, ela havia perguntado hesitantemente ao marido se a coisa dele era curvada. Ele tinha rido sem graça, dizendo a ela que era um complexo dele, com um formato um pouco diferente dos outros. E que isso o envergonhava. Suas bochechas curaram com a lembrança. Naquele momento, uma das empregadas chamou seu nome, trazendo-a de volta ao presente. Seo Ryong se virou, com o rosto ainda quente de vergonha. A encarregada perguntou se ela poderia entregar as marmitas grandes no canteiro de obras, já que os funcionários estavam trabalhando lá fora. Seo Ryong assentiu, ainda atordoada, perguntando-se como tudo de repente parecia tão estranho. Enquanto preparava as caixas, sua mente começou a divagar novamente, pensando que o cara novo, aquele homem, era muito diferente do seu marido. Depois de um tempo, Seo Ryong saiu para entregar as marmitas. Ao chegar na área, um dos funcionários comentou que ela estava entregando comida para os trabalhadores. Ela suspirou baixinho, amaldiçoando sua sorte, percebendo que teria que encará-lo novamente. De todas as pessoas, Liu Wuxin já estava lá, parado ao lado de um carro, olhando para ela.
Ele a chamou, dizendo para ela entrar rápido, pois precisavam entregar as refeições para os funcionários no local. Seo Ryong obedeceu a contragosto. Entrando no veículo, ela deu uma espiada nele enquanto dirigiam, achando que ele parecia familiar. Especialmente depois do encontro embaraçoso no vestiário. Ele era o mesmo líder de equipe, que supostamente tinha acabado de entrar para a divisão de segurança especial. Ela tinha ouvido os rumores sobre ele. As pessoas o chamando de líder canalha. Liu Wuxin quebrou o silêncio, perguntando como o trabalho estava indo até agora. Seo Ryong respondeu secamente que dava para aguentar. Ele assentiu. E então mencionou que ouviu dizer que ela foi recomendada pelo líder de equipe Zhang Pil. Ele perguntou se ela o conhecia de antes. Seo Ryong hesitou, questionando se era obrigada a responder isso. A voz de Liu Wuxin ficou mais firme quando ele disse que estava pisando no freio. Agora mesmo e que seria melhor para ela responder. Ele explicou que uma moça que deveria se juntar a eles na viagem de negócios ao exterior tinha machucado as costas e foi hospitalizada. E eles estavam procurando preencher essa vaga. Quanto mais sincera ela fosse com suas respostas, melhor seria a situação dela. Ele acrescentou que agradeceria sua cooperação se ela entendesse o que ele queria dizer. Seo Ryong franziu a testa, pensando com amargura. Se ele estava ameaçando de levá-la na viagem caso ela não respondesse direito. Ele comentou que ela demorava a responder, o que a irritou ainda mais. Finalmente, ela respondeu, dizendo que ela e Yang Pil se conheciam um pouco pessoalmente. Liu Wuxin ergueu uma sobrancelha, questionando que, para alguém que ela conhecia pessoalmente, Yang Pil era um homem casado com esposa e filhos. Ele perguntou se homens casados eram o tipo dela. Seo Ryong estremeceu, fuzilando-o com o olhar, incrédula. Antes de gritar sobre que tipo de pensamentos ele estava tendo, Liu Wuxin deu um leve sorriso de canto, dizendo que se ela mantivesse suas respostas breves, seus pensamentos seguiriam o exemplo, e talvez ele devesse encurtá-los ainda mais. Seo Ryong rangeu os dentes de frustração e esclareceu que conhecia alguém que por acaso era a cunhada de Yang Pil, e não o próprio Yang Pil. O tom de Liu Wuxin mudou um pouco quando ele perguntou se ela se referia a Shanna. Ao que Seo Ryong confirmou. Liu Wuxin comentou que já sabia. Shanna era uma hacker extremamente habilidosa. Seo Ryong ficou surpresa ao ouvir isso, espantada. Ao saber que Shanna era uma hacker, Liu Wuxin continuou explicando que em 2016, o Banco Central de Bangladesh quase sofreu uma perda de $1 bilhão devido a um incidente de hacking. Por trás disso estava o governo norte-coreano. E no centro de tudo estava uma garota de 16 anos. Essa garota era Shanna. Seo Ryong ouviu tudo com bastante surpresa. Liu Wuxin perguntou como ela conseguiu conhecer um talento tão valioso. Seo Ryong respondeu friamente, perguntando se ela realmente precisava compartilhar detalhes de sua vida pessoal. Liu Wuxin se inclinou um pouco para frente, afirmando que não era exatamente uma história da qual ela não pudesse falar, a menos que alguém a tivesse pedido para, ilegalmente, investigar as informações privadas de alguém. Seo Ryong estremeceu de repente com isso. Ele observou a reação dela com atenção, e então, com um tom calmo mas intimidador, ele disse que, já que ela não estava cooperando por vontade própria, ele seria direto. Ele a lembrou que era ele quem fazia a lista para as viagens de negócios ao exterior. Para o próprio bem dela, era melhor não ir nessas viagens, especialmente com a equipe de segurança especial. Pessoas com nervos mais fracos geralmente não aguentavam bem. Ele sugeriu que, mesmo que fosse desagradável, ela deveria entrar na dele, caso contrário, ela poderia acabar indo e tendo uma experiência infernal. Seo Ryong se perguntou o que ele estava insinuando. Ele estava dizendo que a viagem seria perigosa para ela, que ela testemunharia coisas que alguém com estômago fraco não deveria ver. As palavras dele a confundiram e a irritaram ao mesmo tempo. Liu Wuxin continuou, dizendo que se ela apenas cooperasse corretamente, ele garantiria que ela fosse excluída daquelas viagens. Seo Ryong cerrou os punhos, pensando que ele devia ser louco. A principal razão pela qual ela se juntou foi por aquela viagem, para enfrentar situações perigosas o suficiente para atrair a atenção do inimigo. Esse era seu objetivo. O tom de Liu Wuxin tornou-se ríspido novamente enquanto ordenava que ela respondesse. Ele enfatizou que Shanna era um talento que até os anis não conseguiram recrutar. Então, como diabos ela conseguiu fazer isso? Seo Ryong encontrou o olhar dele, com uma expressão calma, mas desafiadora. Então, com um leve sorriso,
ela respondeu que talvez os Anis e os outros não conseguiram recrutar Shanna. Não porque ela era impossível de alcançar, mas porque eles eram simplesmente incompetentes. Ao ouvir o que ela disse, Liu Wuxin ficou perplexo, perguntando se ela tinha realmente, de verdade, perdido todo o seu futuro. Seo Ryong respondeu calmamente que havia perdido algo ainda mais valioso, pois dinheiro não era a única coisa que as pessoas podiam roubar e fugir. Liu Wuxin então questionou se Shanna havia conseguido pegar o culpado para ela. Seo Ryong rebateu, perguntando por que ele estava tão ansioso para ajudar, imaginando se ele planejava arrastar aquele desgraçado para fora e espancá-lo até virar polpa como parte do bem-estar dos funcionários. Liu Wuxin respondeu que se as coisas chegaram a um ponto em que o homem precisava ser espancado, ela provavelmente ainda não o havia pego. Ele comentou que era lamentável e acrescentou que ela parecia ter sido subestimada. Seo Ryong disse que sim, e que nunca se sabe, já que ela ainda estava procurando. E que não tinha intenção de desistir mesmo que levasse meses ou anos. Ela insistiu que não era uma infeliz. E que era cedo demais para a pena de qualquer um. Liu Wuxin comentou que se ela não conseguia ver que estava perdendo seu tempo, então significava que ela havia se envolvido com uma péssima pessoa. Seo Ryong discordou, dizendo que ela não era azarada, e sim a outra pessoa. No final, ela disse que eles se encontrariam de um jeito ou de outro. Liu Wuxin deu uma risadinha, dizendo que, pensando bem, ele tinha demorado a se apresentar. Assim mesmo. Ele disse a ela que era um prazer conhecê-la pela primeira vez e se apresentou como Liu Wuxin, chefe da equipe de segurança especial. Depois disso, Seo Ryong, claramente irritada por sua reação presunçosa, se afastou rapidamente resmungando quão mesquinho ele era. Ela continuou andando. Ela começou a pensar sobre a próxima viagem de negócios ao exterior, imaginando como poderia colocar seu nome na lista. Ela se perguntou se deveria ter sido mais dura com suas palavras antes e pensou que se tivesse lidado com as coisas de forma mais incisiva, ela poderia ter garantido um aliado. De repente, alguém a chamou, dizendo que estas eram as marmitas e perguntando se ela poderia entregá-las. Ela assentiu, e a pessoa pegou as marmitas e Seo Ryong disseram para tomar cuidado no caminho de volta. Quando estava prestes a se afastar, ela de repente sentiu algo estranho, seu coração se apertando com o cheiro familiar de Kim Yun por perto. Sem perceber, ela começou a seguir o homem. O trabalhador se virou e perguntou por que ela o estava seguindo. Seo Ryong perguntou se podia vê-lo comer a comida da marmita, dizendo que estava simplesmente curiosa sobre o apetite dele. Ela prometeu que não o incomodaria e só queria vê-lo terminar a refeição. O trabalhador respondeu que era barulhento e perigoso lá dentro e disse que se ela lhe desse suas informações de contato, ele entraria em contato mais tarde. Seo Ryong olhou para ele por um momento, notando seu porte firme. Embora ela rapidamente tenha descartado o pensamento e sorrido levemente, dizendo que ele deveria apenas aproveitar seu almoço. Enquanto se afastava, seus pensamentos se tornaram pesados. Cada vez que confirmava sua saudade de Kim Yun, sua angústia se aprofundava. E seu ressentimento por ele crescia. Ela queria matá-lo, ela desesperadamente queria. Mas, ao mesmo tempo, percebeu que também sentia falta dele momentos depois. Ela encontrou Liu Wuxin, que perguntou o que foi aquilo e se ela conhecia o homem que estava observando. Seo Ryong respondeu que ele tinha dito que esperaria no carro. Liu Wuxin disse casualmente que não era do tipo que fica parado quando está curioso. Ele admitiu que ficou confuso, imaginando se estava entregando uma marmita ou uma pessoa, então ele saiu para ver para quem ela estava olhando tão atentamente. Seo Ryong tentou manter a compostura, desejando silenciosamente que ele simplesmente parasse de falar. Seus olhos lânguidos, contendo um leve traço de diversão, pareciam provocá-la toda vez que encontravam os dela. Desde que Kim Yun desapareceu, a pressão dentro dela cresceu sem que ela percebesse, e agora se intensificou em um instante, deixando sua mente nublada. Uma tempestade de pensamentos inadequados a invadiu, cortando sua calma como uma lâmina. Seo Ryong fez uma pausa, lutando para firmar a voz. Então disse que estava olhando para ele porque sentia sua falta. Ela sabia que era apenas uma forma de liberar sua frustração. Mas as palavras escaparam antes que ela pudesse impedi-las. Frustrada, ela gritou que o tinha seguido porque gostava do cheiro dele, perguntando qual era o problema com isso. Enquanto se virava, ela acrescentou que era o tipo de cheiro que poderia enlouquecer uma pessoa, que poderia levar alguém à beira da sanidade. Liu Wuxin ficou atordoado com as palavras dela, parando por um momento enquanto a incredulidade cintilava em seu rosto. Ele a olhou com atenção e perguntou, meio sério, se ela tinha fumado maconha.
Ouvindo aquelas palavras, Seo Ryong parou enquanto o encarava. Ela zombou, dizendo que ele deveria apenas colocá-la na lista da viagem de negócios, já que estava farta de tentar agradá-lo. Liu Wuxin congelou com o comentário dela, pedindo para ela esperar um momento, mas antes que ele pudesse dizer mais, um ovo foi atirado nele enquanto os trabalhadores se aproximavam, gritando se a corporação o tinha enviado. Eles o chamaram de inútil, questionando por que alguém como ele se atrevia a dar as caras por lá, atirando mais ovos nele com raiva. De repente, Seo Ryong agarrou Liu Wuxin e gritou para ele se apressar e ligar o carro. Liu Wuxin perguntou se ela estava mesmo fumando maconha, ao que Seo Ryong gritou de volta, perguntando se aquilo era realmente importante agora. Liu Wuxin afirmou que era, pois não podia colocar-me alucinada, viciada na lista da viagem de negócios. Seo Ryong gritou que não estava fumando maconha. Mas Liu Wuxin rebateu, dizendo que os olhos dela estavam revirando. Seo Ryong berrou para ele apenas abrir a porta e ligar o carro. Liu Wuxin retrucou, perguntando se não era maconha. Então que tipo de cheiro a fez agir de forma tão estranha? Seo Ryong praguejou, dizendo que era o cheiro do seu marido. Seo Ryong vasculhou as roupas de Liu Wuxin, perguntando onde estavam as chaves do carro, dizendo que, se ele não ia, era para sair do caminho. De repente, ela ouviu um som quando Liu Wuxin esmagou um ovo na direção dela, declarando que aquilo era estranho. Ele perguntou se era normal ela seguir um homem apenas por causa do cheiro dele. Ele a questionou, dizendo que o cheiro dos homens geralmente vinha de colonia barata. E perguntou como poderia confiar em um membro da equipe que agia como uma pervertida. Seo Ryong respondeu firmemente, dizendo que não era um homem qualquer, era o marido dela. Homens são comuns, mas o marido dela é o único no mundo para ela. Ela não era uma pervertida, e o cheiro do seu marido não era um odor desagradável. Então isso não interferiria em nada no trabalho dela. Liu Wuxin suspirou, dizendo que entendia e ordenou que ela fizesse as malas para a viagem de negócios assim que voltasse. Alguns dias depois, em Bangkok, na Tailândia, Seo Ryong chegou à base deles. Seo Ryong perguntou ao seu colega o que exatamente eles estavam fazendo ali. O homem explicou que eles estavam fazendo a segurança de um chefão do tráfico. Ele a lembrou que ela tinha assinado um acordo de confidencialidade antes de vir. Ele acrescentou que ela provavelmente já tinha adivinhado que era um trabalho suspeito. Nosso cliente tinha ganhado cerca de 80 bilhões com o tráfico de drogas, aproximadamente 10 trilhões na moeda deles. E estava atualmente na lista de alerta vermelho da Interpol, graças à equipe de segurança especial da empresa. O homem conseguiu escapar da captura por 10 anos. O homem então perguntou se Seo Ryong gostava de dinheiro. Ela respondeu que não se importava muito com isso. Ele comentou que ela provavelmente pediria demissão assim que voltassem, já que a maioria das pessoas ficava pálida e fugia, a menos que estivessem desesperadas por dinheiro. Alguns até imploraram para ir embora chorando, e outros tentaram denunciá-los à polícia. Seo Ryong o interrompeu, dizendo que já era o suficiente, pois ela precisava limpar primeiro. O homem franziu a testa, perguntando o que isso significava e se ela estava com medo, lembrando-a de que ela também disse que não estava desesperada por dinheiro. Seo Ryong respondeu calmamente que achava que o lugar era uma espécie de mina de ouro, deixando-o confuso. Em sua mente, ela acreditava que era de fato o tipo de mina de ouro que o Serviço Nacional de Inteligência adoraria descobrir. Ela se sentiu estranhamente revigorada, percebendo que a empresa era ainda mais suja do que ela havia imaginado. Mais tarde naquela noite, enquanto Seo Ryong limpava as portas e prateleiras, Liu Wuxin entrou na sala, perguntando se ela havia assinado o acordo de confidencialidade. Seo Ryong virou o rosto ligeiramente e confirmou. Liu Wuxin disse que ela devia ter sido informada sobre a descrição geral do trabalho e perguntou por que ela ainda estava lá. Ele acrescentou que, por mais que pensasse nisso, não conseguia entender a decisão dela. Ela deve ter ouvido falar do trabalho sujo que eles faziam, então porque ainda estava coberta de poeira trabalhando como uma faxineira. Seo Ryong respondeu que a higiene do lugar era terrível, por isso ela estava limpando. Ela olhou de relance para Liu Wuxin, pensando se aquela não era o tipo de resposta que ele queria. Liu Wuxin pareceu irritado com a resposta dela, dizendo que ela estava lá para ajudar com operações ilegais, não para arrumar. Ele a lembrou que ela deveria cozinhar as refeições para os homens que montavam as armas usadas para proteger as rotas de tráfico de drogas, mas ela estava agindo como se eles estivessem apenas juntando peças. Se necessário, aqueles homens espancariam pessoas até deixá-las à beira da morte. Seo Ryong respondeu que foi ele quem colocou o nome dela na lista da viagem de negócios em primeiro lugar.
Liu Wuxin interrompeu, dizendo que, apesar disso, ela ainda insistia em limpar um lugar tão imundo. Visivelmente frustrado com a escolha dela.